Olá, estamos de volta com a nossa série de entrevistas do Tela 1 e agora recebemos Luciano Pisato, também pré-candidato à Prefeitura de Curitiba. Bem-vindo, Luciano. Obrigado. Luciano, por que você colocou o seu nome à disposição do partido para ser pré-candidato? Olha, o momento, na verdade, era para a gente ficar retirado um pouco do processo político e observando todas as mudanças que esse país está fazendo, inclusive com essa base popular reativando novamente a sua participação. Mas quem é político, quem já teve a responsabilidade, como eu, de mais de 25 anos de mandato, como deputado federal e deputado estadual, você acaba observando que seria uma forma até de covardia não participar. A gente está numa fase de pré-candidatura, não quer dizer que seja viabilizada a candidatura até a data da eleição, mas colocar o nome à disposição para que você possa ser julgado pela população é uma obrigação, e principalmente para alguém que gosta de Curitiba, que vive aqui. Luciano, você foi ex-deputado federal. Você acha que pode levar essa experiência no Legislativo para uma possível gestão no Executivo? Olha, eu gosto da parte executiva, tendo sido do Legislativo por um longo período. Eu fui emancipado com 12 anos de idade para meu primeiro emprego e empresa. Eu abri uma empresa de sonorização, de acústica e de fazer eventos. E ganhei o Prêmio Nacional de Física 3 anos depois, quando me formei em eletrônica. Depois fiz engenharia florestal e acabei ganhando o Prêmio Nacional de Ecologia da CNPq e Fundação Roberto Marinho. Também tenho pós-graduação em Direito Socioambiental e pós-MBA em Inteligência Empresarial. Então, minha formação é muito técnica. Atuo em diversas empresas privadas, mas gostei quando fui diretor de Parques Nacionais e Reservas do Brasil, do IBAMA, a experiência do Executivo e 4 anos recentemente como presidente da Companhia Paranaense de Gás, a Compagás, onde a gente pôde fazer um trabalho muito grande na questão de energia. Já o Legislativo, ele te traz a experiência de você negociar, de você aprender a relativar as coisas e entender principalmente como é que um processo que envolve pessoas que pensam diferente, mas que desejam o mesmo fim, que é o sucesso do nosso país, mesmo que hoje em dia esteja sendo um insucesso, né? Então tudo isso faz com que a gente possa ter uma experiência enorme, possa estar preparado para enfrentar o Executivo, principalmente em uma prefeitura tão exigente como a de Curitiba. Bom, eu achei interessante uma colocação que você fez agora há pouco sobre estar em um micropartido. Você hoje é coligado, filiado ao PRTB, e você considera que estar em um micropartido, como você mesmo define, vai ser mais difícil concorrer como os candidatos que estão em partidos mais tradicionais? Olha, sem dúvida vai ser mais difícil, mas eu preferia adotar um processo que eu considero de renovação, e a renovação não está em você ter pessoas novas, a renovação está em você ter uma vontade nova. Eu sempre estive em grandes partidos, sempre participei dos processos e não gosto de mudar de partido. O último que eu estive, o Democrata, eu fiquei 25 anos no mesmo partido e estava já há 1 ano e pouco sem partido. Quando surgiu a oportunidade de participar das eleições, eu optei por um partido pequeno. Um partido pequeno onde a gente não tenha velhos compromissos, onde a gente não tenha que levar para o Executivo uma situação onde não exista a liberdade para podermos executar um programa de trabalho ou mesmo ter a sensibilidade de escutar as pessoas e construir um processo interativo. Eu creio que vai ser extremamente difícil uma disputa em um pequeno partido por questão de horário, estrutura, etc. Mas, ao mesmo tempo, vai ser um momento de muito prazer poder participar de uma forma livre e renovadora. A gente teve um pequeno problema com o microfone, já está tudo certo? Ótimo, vamos continuar. Você esteve no Democratas por um longo tempo, não está mais. O que causou essa saída? Por qual motivo você resolveu se desfiliar do partido? Olha, eu creio que eu tive o mesmo problema de todas as pessoas que convivem com a política nesse país, uma frustração absoluta, né, com o processo político. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei observando e participei dos movimentos que foram às ruas, por exemplo, né? Caminhar por Curitiba com 100 mil, 150 mil, 200, 300 mil pessoas foi algo renovador, algo que trouxe novas energias. Então, eu saí, talvez, para não participar mais da política, pelo menos em cargos eletivos. Mas o tempo me fez
observar que a população mudou, a população que estava omissa, de certa forma, dentro desse processo, passou a participar ativamente. Então, por isso, eu creio que existiam mais razões ainda para eu participar desse processo eleitoral de Curitiba, que vai ser renovador. Nós vamos ter nesse processo as pessoas olhando o candidato de uma forma diferente, as pessoas observando os candidatos não só mais pelo poder que estão trazendo junto, mas sim o que eles representam dentro de si, a capacidade de transformar que cada um tem dentro de si, né? Eu tenho absoluta certeza que os olhos que estamos enxergando do outro lado das câmeras, e principalmente das pessoas que estão aqui, né, são olhos transformadores. Não são mais aquelas pessoas que estão simplesmente querendo saber de que lado está o poder. Acho que isso ficou de uma forma subjetiva, né, nesse momento político, que aconteceu nos últimos 2 anos. Né? Uma verdadeira transformação da nação. Por quê que a nação se transformou? Você disse que mudou, que saiu da política, viu que a população tinha mudado, mas o que causou essa mudança e se mudou para melhor ou para pior? Olha, uma vez me disseram, e eu até me choquei com essa frase, de que às vezes tem que piorar para melhorar. Não é bom, né? Mas é exatamente nos momentos mais difíceis, né? Nas guerras, nas crises, que você observa alguns conceitos que a gente esquece. O renascimento da poupança, a participação das pessoas, a união. Veja a Europa quando teve a Segunda Guerra Mundial e depois reconstruiu aquelas cidades todas, pedra por pedra, né? E hoje está lá uma magnífica área para a gente ver como foi o esforço humano. O Brasil, lamentavelmente, vive a maior crise de corrupção, não só política. Porque a corrupção pode ter sido contaminada pelo ambiente político, mas os empresários que foram corruptos, eles também fazem parte desse processo. E não é porque um diretor de uma estatal determinou que haveria um processo de corrupção que deu certo. É porque talvez, com certeza, muitos funcionários aceitaram isso, assinaram laudos, assinaram pareceres jurídicos, etc. Isso ainda vai ser depurado no sistema brasileiro. Mas esse momento está gerando uma catarse, né? Um processo onde o brasileiro começou a observar que a lei de Gerson foi muito bacana para uma propaganda, mas não para se viver. Porque um dia a lei de Gerson é usada, né? Ter o jeitinho brasileiro usado contra nós. E aí fica ruim. E isso começou a deteriorar também o processo da segurança pública, começou a perdermos o processo do respeito da sociedade em si, como a família, né? Você veja que nós estamos tendo uma crise, na verdade, não só institucional, nós estamos tendo uma crise social, né? O problema de segurança pública é um dos mais graves que o Brasil já teve em toda a sua história. Isto tudo rapidamente despertou a população para ir para a rua, e ela foi para a rua sem partidos. O que é muito mais bonito, né? As pessoas foram lá revoltadas, obviamente escolheram o governo como sua meta, mas toda essa discussão está vindo à baila, né? Não é mais só jovens, mas pessoas, inclusive de idade, já sentam, discutem o porquê de um partido, como funciona, qual é o custo do legislativo, qual é o custo do judiciário, né? Qual é a eficiência do judiciário, para que o executivo pega um dinheiro e gasta na atividade A, B ou C. Então isso está acontecendo rapidamente em função de uma crise, no meu modo de entender, de toda a estrutura social do Brasil e do mundo, né? Esse recente processo migratório em função das guerras do Oriente Médio está fazendo com que, por exemplo, a Europa tenha que despertar para o seu posicionamento como mercado comum europeu ou como nações, como França, Inglaterra, Alemanha. E essas discussões trazem de volta você falar sobre como era, como será, como poderá ser o mundo, né? As transformações que estão acontecendo, o fortalecimento da questão social e cultural. Então, eu creio que isso fez com que o Brasil também, sem querer, sem entender bem, né, motivado por uma crise econômica e pela corrupção, despertasse. Você considera que essas manifestações de 2013 dividiram o país entre dois lados? Não creio que há dois lados, porque se há uma maioria que responde por mais de 80% hoje, 85% segundo as pesquisas, de opinião em relação à questão de governo, por exemplo, você não pode pegar o dado de uma eleição que aconteceu num determinado momento e dizer que o Brasil está 50% de um lado e 50% para o outro. Naquela eleição, 50% votou na Dilma, por exemplo, e 50%, mais ou menos, né, votou na oposição. O que também não é verdade, porque 1/3 dos eleitores não foram votar, né? Foram para a praia, foram passear, não tiveram tempo. Então, na verdade, 30% votou num candidato,
30% votou nos outros candidatos e 30% simplesmente não votaram, foram omissos, completamente omissos. Então não há uma divisão meia-meia da nação desde a eleição. Mas é como você dizer em relação à qualidade das águas de um rio. Você não pode dizer que a água de um rio está em determinada situação. Você pode dizer que a água do rio, na hora que você pegou a amostra, estava naquela situação. A mesma coisa aconteceu com o Brasil. Naquele momento, ele estava praticamente dividido em relação ao presidente que saiu e o presidente que está afastada e o presidente que não ganhou. Agora o Brasil parece que tem uma maioria absoluta contra o procedimento que está gerando essa catástrofe econômica e, consequentemente, social da nossa nação. Nós estamos em uma redação de jornalismo, então eu peço desculpas caso aconteça um eventual problema. Então, seguindo, vamos abrir para perguntas aqui dos nossos participantes. Boa tarde, eu sou a Giovana aqui da Rede Teia e eu quero focar numa pergunta aqui de Curitiba. Os usuários do transporte coletivo têm muitas críticas ao sistema e acham que está sendo ineficiente. E eu queria saber a sua opinião sobre o metrô. Os outros pré-candidatos que vieram aqui deram a opinião deles e eu queria saber a sua opinião. O senhor acredita que é a solução para esses problemas que os usuários tanto falam, tanto reclamam? Não, eu não acho o metrô a solução. Creio que o metrô é meramente um discurso político e que o povo de Curitiba não precisa gastar esse dinheiro quando tem ou teve o melhor sistema de transporte urbano, um dos melhores do mundo, e que continua a ser eficiente. Para dar essa resposta, antes eu fui conversar com os especialistas que construíram o sistema de Curitiba, com os especialistas que fazem esse sistema funcionar em grande parte do mundo, em outros países da América, da Europa, da Ásia. E todos são unânimes em dizer que o sistema não está no seu limite. O que falta é gestão, ele está sendo mal administrado. Por que inventar a roda? Esse é um mal do político. O político assume e quer reinventar tudo. Não, funcionava. Vamos voltar a deixar como funcionava e melhorar. Faltou terminar as obras, faltou melhorar o sistema para que os ônibus possam ter sistemas de ultrapassagem mais rápidos, faltou você manter a integração da tarifa. Com a desintegração da tarifa, você caiu do cálculo do valor do custo da tarifa de 24 milhões de pessoas bem transportadas para algo em torno de 17 milhões, mais uma queda natural em função da crise econômica. Você perdeu a capacidade do benefício social das cidades dormitórias do entorno de Curitiba estarem integrados com o sistema. Você não tem mais a renovação da frota, porque estão há 3 anos discutindo a tarifa técnica, com isso cai a qualidade, caindo a qualidade faz com que o usuário não se sinta confortável. Então, no meu modo de pensar, o metrô é algo que para Curitiba ainda não é necessário. É uma obra para talvez ser projetada e implementada para dentro de uns 20 anos, pelo menos, ou mais. Agora, é absolutamente necessário recompor o sistema de transporte urbano de Curitiba dentro dos princípios que deixaram esse sistema ser um exemplo para o mundo inteiro e que não está agora. E, principalmente, implementar ideias simples que já estão projetadas, na sua maioria, que já têm orçamento para serem implementadas, no caso de obras complementares, para fechamento dos eixos, para o fechamento dos anéis viários, a própria linha verde, que entra prefeito e sai prefeito, nunca termina a linha verde, Um faz meia trincheira, depois o outro faz a outra metade da outra trincheira, os dois inauguram, mas nenhuma das duas resolve nada, Nós temos que efetivamente olhar o transporte coletivo com essa visão integrada. Ter uma maneira muito objetiva, talvez não seja esta resposta que dá mais voto, mas eu estou preocupado com a eficiência da cidade, Eu moro aqui, portanto, se eu quero ser prefeito de Curitiba, para mim mesmo, para meus filhos, para meus netos, para essa qualidade de vida. Então eu acho que o metrô ainda não é necessário. O que é necessário é restabelecer a qualidade do sistema urbano de Curitiba, que sempre foi eficiente e exemplar. Você comentou a gestão, que o problema do transporte coletivo é a gestão. Você considera a gestão de Curitiba uma má gestão? Olha, eu tenho uma característica na minha vida pública de que eu não gosto de fazer críticas de caráter pessoal. Então eu tenho o maior respeito para o prefeito de Curitiba, ele é o nosso prefeito enquanto é prefeito. E um ser humano muito eficiente, uma pessoa muito boa. Em relação
a questão de gestão como estrutura e não em relação à pessoa do prefeito, eu creio que a gente cometeu algumas falhas fundamentais, né? O planejamento deveria estar totalmente centralizado no órgão que foi criado para isso, que é o IPUC. Né? No momento em que você começou a dividir com outras secretarias e o poder de planejamento começou a ser disputado, você perdeu a característica que foi implementada na década de 70, com os conceitos de Jaime Lerner, de outros grandes pensadores que tocaram Curitiba. Então, esse foi um equívoco. Né? O restante também da visão de Curitiba, nós somos muito exigentes. Nós precisamos de coisas simples, nós queremos a qualidade da nossa limpeza, nós precisamos de que as pessoas sejam atendidas no bairro onde elas moram, porque se elas não forem atendidas no bairro onde elas moram, nós perdemos a visão até do transporte, que foi feito para que você não tivesse que se deslocar até o centro, com o núcleo de desenvolvimento, né? Com o planejamento das estruturais de Curitiba, com o adensamento das estruturais em termos de habitação. Aqui onde nós estamos, no Positivo, um exemplo, quando foi construída essa estrutural, a propaganda era que ela ligava nada a nada, que isso aqui era um deserto. Lembro bem daquela campanha das pessoas criticando, e hoje é o maior eixo de desenvolvimento, né? Mas ela foi feita para isso, para ser um eixo de desenvolvimento, como lá para Santa Cândida também foi, para o Boqueirão também foi feito. Então, nós temos que respeitar isso. Se nós não respeitarmos o conceito da cidade, nós criamos uma ruptura. E aí a gestão, por mais bem intencionada que seja, acaba tendo dificuldades. Mas e a questão da educação? Hoje há muita crítica ao ensino público, há uma transação aí na grade curricular dos alunos, mas ao mesmo tempo isso não vem acontecendo, tem uma dificuldade aí em implementar novas propostas. Como que você vê a educação e o que você pretende mudar caso seja mesmo o candidato do partido, porque ainda é uma pré-candidatura, e, se candidato, se eleja prefeito da cidade? Bom, primeiro, essa palavra mudar é muito delicada. Nós temos que implementar o que está bom, mudar o que estiver ruim. Então, não é mudar tudo, senão não tem continuidade. Existem coisas boas, né? Então, tem que pegar a primeira coisa para ser prefeito de Curitiba, é deixar o ego de lado. Todo mundo assume e diz, eu sou o bom. Não, nós somos bons. Vocês são pessoas boas, você é uma pessoa boa, o ouvinte é uma pessoa boa. Cada pedacinho desse tem que ser somado para a administração. No caso da educação, todo político do Fala Educação já vê o professor na sala de aula pedindo voto para ele. E sabe que cada família tem um professor, tem alguém ligado, ou tem o aluno que dá aula e escuta. Então, falar em educação tem os tópicos que os políticos profissionais, né, já sabem do que deve dizer. Mas não é isso que nos interessa. Aqui o momento da educação não está em ganhar o voto. O problema da educação é que ela será a base para garantir a continuidade da nossa sociedade com desenvolvimento e qualidade de vida. Mas não é a base durante os 4 anos de uma gestão. Sempre que você planta na educação, você está plantando de longo prazo. Então, primeiro você tem que entender, como prefeito, ou como governador, ou como presidente, né, como gestor público, de que o investimento em educação é algo contínuo. Não funciona apenas durante 4 anos, porque esses 4 se somam mais 4, para que você colha lá na frente, no final, no 2º grau, que demora 12 anos, por exemplo, ou do 3º grau, ou do mestrado, ou do doutorado. Então, essa visão de longo prazo tem que existir dentro da prefeitura e tem que ser uma cultura. Se não for entendida como uma cultura, e sim um momento político de conflito para ganhar voto, não funciona. O aspecto da relação do cidadão com a escola também tem que ser colocado de uma forma muito honesta. Como nós vamos superar o problema da liberdade conquistada pelos jovens, principalmente, e a obrigação do respeito em sala de aula? É um problema. E isso não é o prefeito que tem que responder. Isso é a sociedade que tem que responder, vocês têm que responder. Né? Como ser professor se você tem medo, às vezes, de entrar na sala de aula? E isso está acontecendo. Centenas de professores já me disseram isso. Né? Como controlar o nosso zap em sala de aula, né? O nosso WhatsApp? É um direito nosso interromper um ciclo de educação que custa dinheiro de cada um de vocês para ficar ali no zap? A maioria acha que sim, mas talvez não seja. Não é verdade? Então, o prefeito também tem a obrigação de fomentar esse debate e esperar que a sociedade diga o que nós estamos querendo. Né? Que país é esse? Imitando uma música
né? Legião Urbana. Na Legião Urbana. Que país é esse? Então, essa discussão do respeito do professor, né? Do respeito ao aluno, mas respeito ao aluno em conjunto ao sistema, né? Outra coisa, a questão da grade curricular. Nós estamos criando efetivamente informações que vão gerar capacidade de você competir no mundo? Ou vamos continuar lendo os mesmos livros que nossos bisavós liam, apenas com melhoria de datas, né? Então é necessário uma visão um pouco ampla em relação a isso. E aí vem as consequências que isso vão nos trazer. Uma escola mais bem estruturada, com a infraestrutura básica, professores com remuneração, reciclagem, treinamento. Mas essas são palavras, normalmente, óbvias do sistema, né? Se você não garantir isso tudo, que é a qualidade do ensino, você não tem o ensino, né? Então isso é óbvio, me parece que qualquer programa de governo tem que tocar nesses assuntos, né? Mas antes disso também tem que ter a coragem de rediscutir o modelo social que estamos vivendo fora e dentro das salas de aula. Você está no PRTB e o PRTB é um partido pequeno, como você mesmo disse, nós já citamos no começo também. Você acha que vai ser difícil governar estando em um partido pequeno, não estando em um partido tradicional, ou conseguir a base desses partidos, o apoio desses partidos? Será difícil, sem dúvida. Você terá dificuldade num partido pequeno e num grande. O grande porque traz uma carga de compromissos políticos, que às vezes o prefeito eleito ou o governante eleito não quer efetivamente o espaço A, B ou C ocupado, mas ele é obrigado a abrir porque houve uma composição eleitoral. O partido pequeno não existe essa série de compromissos, mas ao mesmo tempo nós teremos que buscar pessoas qualificadas em todas as outras áreas. Agora, essas pessoas não estão necessariamente nos partidos. As pessoas estão na sociedade. Então, o partido pequeno também te dá a liberdade de você usar a capacidade já existente da prefeitura, com excelentes quadros, né, para você colocar nos espaços de comando, e também te permite você ir buscar na sociedade grandes gestores públicos. O Paraná sempre foi formador de gestor público. O Paraná sempre teve pessoas sendo preparadas e exportadas para o mundo inteiro, né? Grandes arquitetos urbanistas, grandes engenheiros, né? Grandes sanitaristas, né? Que criaram todo o sistema que nós temos hoje na área, por exemplo, de resíduos, que tem uma série de falhas, mas já tivemos avanços extraordinários. Então, o partido pequeno vai permitir ter essa liberdade e que eu saberei usar. Mas e a famosa governabilidade? A governabilidade você compõe, primeiro, com identidade de ideias e identidade de ideologia. Não há dúvida de que os vereadores eleitos terá que se formar uma maioria. Sempre será assim. Nenhum partido elege uma maioria, né? Mas essa maioria tem que ter identidade. Você não pode ter, numa mesma gestão, um partido de extrema direita e de extrema esquerda compondo o mesmo governo. Em algum momento haverá um conflito, como teve. Você tem uma gestão onde você tinha, tanto no governo federal como em outros governos, você tinha pessoas de extrema esquerda tocando uma secretaria, por exemplo, e uma de extrema direita tocando outra secretaria. Então, não vai funcionar nunca. Não há unidade, não há um programa, porque o governo ele tem que estar dentro de uma ótica ideológica e principalmente de princípios a serem implementados. E essa ótica ideológica e de princípios, ela segue ideias onde todas as secretarias, todas as empresas públicas, todas as entidades têm que ser uma orientação. O profissionalismo do setor público, que a gente tanto fala que é necessário e vem em outros países, está no momento em que um governante ganha, toda a estrutura trabalha dentro dos princípios do partido que ganhou. É assim nos Estados Unidos, é assim na Alemanha, no Japão, etc. Né? Aqui não, aqui um partido ganha, o sistema inteiro, não gosto do cara. Não, você é um funcionário público. Né? Então essa unidade, eu creio que terá que ser montada, e será montada, negociada, obviamente, mas dentro de identidade, de princípios e de ideologia. Quero saber se para agora temos mais alguma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Ana Tereza, aqui da Rede Teia. Eu gostaria de saber, se o senhor vier a se candidatar e ser eleito, quais são as suas políticas públicas, as suas propostas para a questão da saúde. Ana Tereza, o problema da saúde, ele tem que ter essa gestão tripartite, como prevê a lei, né? Município, Estado e União, e precisa
começar a negociar nessa gestão tripartida de uma forma mais dura o problema de Curitiba receber milhares e milhares de pessoas, não só de outros municípios do Paraná, mas principalmente de outros estados. Isso tem um custo. Esse custo parcialmente é abatido dentro do Sistema Único de Saúde, mas não é totalmente. E esse é um ônus que o cidadão paranaense, o cidadão curitibano, acaba pagando. Então, nós temos que criar um mecanismo para proteger a qualidade da nossa saúde, que vem se deteriorando pela sua incapacidade de atender uma demanda tão grande. Isso o prefeito não tem como resolver sozinho. Seria uma mentira dizer que é o prefeito que resolve isso. Não, vai depender do governador e também do ministro da Saúde. Mas o prefeito tem a obrigação de, já no seu primeiro dia de gestão, começar a discutir esse tipo de problema. Também quando nós criamos um sistema integrado, como é o caso dos centros, das unidades de pronto atendimento, onde você, em vez de ir para um hospital, você passa pelo menos antes numa UPA, ela tem que ter a capacidade de te atender e rapidamente te encaminhar para o hospital, porque muitas vezes você não tem tempo de espera. Então, a eficiência tem que ser buscada, não só dizendo que ela está aberta 24 horas, mas que ela está aberta tendo o atendimento pleno às 24 horas, na verdade, com médicos, enfermeiros, etc. Então, essa é outra complexidade do nosso sistema, no momento que a gente descentralizou, tentou racionalizar, mas, ao mesmo tempo, começamos a criar dificuldade de acesso. Programas que já foram um sucesso, como Mãe Curitibana, tem que ser ampliados. Tudo aquilo que deu certo, a gente tem que pegar de volta, melhorar se necessário ou recriar, né? O atendimento personalizado, né? Quase um médico de família, que também já foi um outro programa de Curitiba, nós precisamos integrar essa visão do médico de família para que você tenha ali no teu bairro, né? Próximo de você, alguém te conheça, né? Sabe como a Ana é a vida inteira. Não adianta cada vez que você chegar num posto de saúde e encontrar um médico diferente, ele não tem teu histórico, não tem tua vida, por mais que o computador tenha. Mas se o computador substituísse seres humanos, né? Primeiro é um absurdo, mas se substituísse, mas não substitui. Então nós precisamos de seres humanos, a pessoa precisa do conhecimento, do bom senso, da sensibilidade, né? Cada um de vocês que estão sentados aqui olham de uma forma diferente. E isso a gente só entende porque eu também sou humano. No momento que eu perder minha característica humana, eu não conseguirei mais me corresponder com as pessoas, né? E isso está acontecendo, de certa forma, no mundo cibernético hoje. Então, a saúde pública, ela precisa, em Curitiba, enfrentar o seu problema. Daqui ser o grande centro de referência, né? Porque a nossa demanda está muito elevada, ela precisa levar a qualidade lá na ponta, nas unidades de pronto atendimento, para ter mais eficiência e rapidez, e precisa resgatar grandes programas que já foram eficientes para que você possa ter a satisfação e a qualidade perto da tua casa, dentro da tua casa, se possível com um médico que te conheça profundamente. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. Então, quem assistiu à transmissão anterior deve ter visto que a candidata explicou o que é família para nós, a pré-candidata. E eu gostaria de ouvir essa mesma resposta do senhor. O que é família? A família, você não vai querer me ouvir a definição legal, né? Porque senão para o senhor, nós vamos ter uma complicação. Mas a família, para mim, é o núcleo de tudo. É como a célula no teu corpo. Você consegue ver a célula? Não, você vê o corpo, você vê a cidade. Mas não existe corpo sem célula. Se desestruturar a unidade das células, uma ligada à outra, né, no teu corpo, a força que as une, você vai se decompor. Então a família é a mesma coisa. A família que te dá o princípio da unidade, da qualidade da vida, do respeito, do amor, do patriotismo, tudo está dentro da família. E a família está em crise. A família está em crise, né? Nós estamos mudando o conceito formal de família, até mesmo porque hoje nós temos outras formas de união, né? União do mesmo sexo, né? Que tem que ser respeitada civilmente, não estou falando religiosamente, o que gera uma consequência de unidade familiar diferente, né? Mas independente dessa discussão, você tem qualquer núcleo onde duas pessoas se unam para gerar uma continuidade através de filhos próprios ou filhos adotivos, né? Você tem ali um núcleo familiar. E esta família precisa ser a sustentação da nossa sociedade. O Estado não pode suprir ou estar no lugar
da família. O Estado não é a família. O Estado pode intervir na família em abusos, eventualmente, como violências, etc. Mas quem sustenta o Estado é a família, e não o Estado sustenta a família. E isso mudou no Brasil e a gente se perdeu um pouquinho. Então, realmente, para mim, a família é o núcleo de tudo. A família é o respeito, a família é o porto seguro, né? A família é o nosso lar, a família é onde nós podemos ter a total liberdade para nossas coisas boas e para nossos defeitos também. Então, nós estamos caminhando para o fim. Gostaria que o senhor dissesse quais são as suas propostas, principais propostas para começar o governo, caso eleito, e também para que o senhor se apresente para o eleitor que não te conhece e fale um pouco mais de si. Então, tá bom. Eu vou primeiro me apresentar, depois eu falo das propostas. Tudo bem. Né? Eu sou de Curitiba, nasci aqui, vivo aqui, amo essa cidade, gosto do que eu faço e gosto das coisas boas e das coisas ruins de Curitiba, até do frio. Porque o frio nos tempera, né? O frio faz com que a gente tenha uma cultura diferente. Sempre fui voltado às questões técnicas, como eu falei, sou técnico em eletrônica, engenheiro florestal, especialização em direito socioambiental e pós-MBA em administração e inteligência empresarial. Acho que tive muito sucesso na vida, tive problemas empresariais seríssimos, né? Sei o que é difícil ter empresa onde ser obrigado a demitir funcionários por crise, né? E na política também tive uma experiência sensacional, tendo sido deputado estadual e depois 5 vezes deputado federal. Já fui candidato a prefeito em 92, também contra todo mundo. Na época foi uma experiência muito interessante. E fui candidato ao Senado em 2002, onde fiz quase 1 milhão de votos, o que é uma experiência pessoal maravilhosa, saber que 1 milhão de pessoas, ou quase 1 milhão de pessoas, resolveram optar pelo seu nome. Esse é o Luciano Pisato. Sou casado, tenho 3 filhos, 4 netos, né? E não posso dizer que eu não tenho experiência. Os cabelos brancos já me denunciam que tenho experiência não só cronológica, mas de vida. Em relação ao que fazer em Curitiba, não sou dono da verdade. Primeira coisa, eu quero aprender com todos aqueles que podem nos ensinar. Acho que o prefeito tem que ser a pessoa que sabe escutar, mas tem a obrigação de decidir. Por que eu já errei na vida? Porque eu tomei decisões. Quem nunca errou é um perigo, né? Isso é uma noção fundamental da administração. Todos nós erramos. Então eu quero ser alguém que escute bastante, decida bastante e erre pouco, né? Os programas para Curitiba, qualquer caderninho que abra, né? Qualquer programa de governo que seja apresentado, nós vamos ver que são iguais. Só muda a forma da apresentação e o desenho, né? Nós temos que criar uma estrutura que nos dê o básico: segurança, nos dê transporte adequado, nos dê educação adequada, nos dê saúde adequada e nos dê qualidade de vida, conforto, satisfação. Isto tudo você faz com uma série de atividades, sejam elas culturais, sejam elas de lazer, sejam elas de implementação de equipamentos urbanos, iluminação, para você fazer a área de transporte, melhoria de nossas calçadas, problemas de saneamento. Tudo isso compõe as coisas fundamentais da gestão que eu acabei de falar: segurança, educação, né? Da nossa qualidade de vida, saúde. Então, isso é fundamental. E Curitiba tem equipamentos urbanos maravilhosos, né? E muitos precisam não de investimentos para sua quantidade, mas de continuidade, mas de investimentos básicos para a sua manutenção. Temos praças caindo pedaço, quadras que nem são mais quadras. Então talvez o primeiro ano de gestão seja arrumar a casa, colocar tudo em ordem, deixar com que Curitiba volte a ter uma estrutura urbana que funcione, né? Não que vá resolver tudo, mas que funcione. E a partir daí escolher as linhas gerais que nós temos que implementar, como no caso do transporte, reconstituir e terminar as obras que estão inacabadas, né? E aí investir os 4 anos nesse tipo de obra, deixando que o programa de governo e o planejamento de Curitiba passe a ser a linha mestre, não só para a próxima legislatura, para o próximo prefeito, mas seja a linha mestre para todos os demais. Da mesma forma que a gente seguiu na década de 70, 80 e 90, uma linha de planejamento que foi adotada por todos os prefeitos e por isso teve sucesso. Muito obrigado pela presença, Luciano. Bom.
Encerramos por aqui nossa entrevista, mas estamos de volta segunda-feira com novas entrevistas dos pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. Esse foi o Luciano Pisato, do PRTB. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima.